Graça e paz, amados irmãos, estamos com mais uma lição na nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. E uma lição muito importante, livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. A espada do Senhor contra a terra de Israel. A espada do Senhor contra a terra de Israel. Esse é o título da nossa lição de hoje, lição de número 23. Então vamos ver o nosso texto ouro. Pastor Manuel destaca um texto ouro, que a gente chama texto áureo, que é um texto especial. Vamos lá, então, esse texto áureo está no versículo 14. 14, tudo está certo. Então vamos ler. Tu, pois, ó filho do homem, profetize e bate com as palmas uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada se dobrará, a espada e dois atravessadores, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmeras. Até as recâmeras, até o interior. A espada vai entrar, vai atravessar o corpo. Então, nós temos essa lição, capítulo 21, que é a continuação do capítulo 20. Lembra, no capítulo 20, os anciões vieram consultar o Senhor através do profeta Ezequiel, e Deus usa ele para os anciões e segue a profecia. No capítulo 20, nós encerramos assim, ó. Dize ao bosque do sul: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu, o profeta, né? Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não está fazendo alegorias? Ou seja, em outra tradução, não é este um contador de parábolas? Então, no capítulo 21, nós temos o quê? A continuação. Depois de uma profecia contra eles, Deus mostra a saída do Egito, a rebeldia, e agora, no final, fogo se acenderá. Aí, juntando com essa lição, a espada virá e cairá o justo e o ímpio. No final do capítulo 20 é a árvore verde e a árvore seca. São pessoas, os judeus, que irão morrer, que irão ser eliminados, executados, por causa de suas rebeldias, que nós vamos ver algumas delas no capítulo 22, na sequência, que vamos estudar semana que vem.
Então, no final da profecia, Senhor, o profeta reclamando, eles dizem de mim, não é este um fazedor de alegoria, não é este um contador de história, um contexto que Ezequiel está vivendo no cativeiro, que existem falsos profetas e muitos, e profetizam o retorno dos judeus para Jerusalém. E o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, os outros têm a missão de dizer que não, vocês não vão voltar. Agora não, daqui a 70 anos. E, como sempre eles zombaram, Deus disse, enviei para vocês profeta, madrugando, falando. Olha o que diz em 2 Crônica 36:16, só para a gente já entrar nas perguntas da lição. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, mofando seus profetas, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. E é aqui, nessa lição, que Deus está decretando o juízo. Juízo de Deus está decretado sobre o povo de Israel. Estamos vendo que nós vimos, ao estudarmos o livro dos Juízes, pecavam contra o Senhor permitia um rei vir contra eles, um inimigo, e esse rei devastava, e eles clamavam, e o Senhor tinha misericórdia, livrava-os. Isso aconteceu várias vezes lá e também cá. Temos vários reis que Deus usou para dar livramento aos judeus, livrá-los das opressões, mas, na verdade, eles nunca se converteram, nunca deixaram os seus deuses. E Deus, Ele trata como quer. Primeiro veio a vara, a Síria, vara da minha ira. Aí, depois, lá na frente, Deus vai chamar, lá na frente não, Jeremias 51, quando Deus está lançando a sentença contra a Babilônia. O rei, que nessa lição, Deus coloca a espada na mão dele, o rei Nabucodonosor. Lá na frente, Deus vai estar dizendo assim, tu, Babilônia, me serves de martelo e de arma de guerra. Contigo despedaçarei nações e contigo destruirei os reis. Jeremias 51, 20. Então, a Babilônia é um martelo, é uma arma de guerra de Deus. Como o Senhor disse para nós em profecia, vós sois minhas armas de guerra. Então, nós temos a primeira pergunta, do versículo 1 ao 5. Vamos lá, a primeira pergunta. Quais as 3 coisas que Deus mandou Ezequiel fazer? O que ele disse que tiraria da bainha? E a quem ele exterminaria? E até onde a sua espada iria atuar? São algumas perguntas que nós vamos responder. Vamos responder resumidamente. Resumindo, quais as 3 coisas que Deus mandou Ezequiel fazer?
dirige o teu rosto para Jerusalém, derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra Israel. Dirige o teu rosto para Jerusalém, derrama as tuas palavras, fala contra o santuário. Depois você vai profetizar contra a casa de Israel. Fala. Como o pastor, né, ele é usado por Deus, e também derrama suas palavras. Profecia da Bíblia, né? E também ele derrama suas palavras, ele fala o que tem de falar com a igreja na vida cotidiana, na área moral, na área econômica, enfim. Em várias áreas, o pastor, ele tem que derramar a sua palavra, instruir a igreja. E é aqui que Deus está falando justamente com o profeta. Derrama as tuas palavras, fala contra o santuário. Muitas coisas erradas estavam acontecendo, vamos ver algumas no capítulo 22, a postura dos sacerdotes. Engraçado que nessa tradução meia, dirige o teu rosto. Volta-se para Jerusalém e para profetizar, para falar sobre a espada do Senhor, algo terrível que estava vindo. E o profeta Ezequiel está a mais de 1000 quilômetros, como mais ou menos do Rio de Janeiro a Brasília, Distrito Federal, aqui no Brasil. Mais de 1000 quilômetros de distância, mais de 1.100 quilômetros, mais de 1000, muito longe. Ele está no cativeiro em Babilônia. Está longe da sua pátria. E Deus manda ele dirigir o rosto para Jerusalém. Olha para Jerusalém. Como que você vai olhar para uma terra que está a mais de 1000 quilômetros? É a situação, o contexto que o profeta estava vivendo. Então ele tinha essa missão. Como ele faria? A gente viu algumas profecias de Deus falando para ele profetizar, colocar um tijolo simbolizando Jerusalém, fincando algumas madeiras, simbolizando um cerco. Alguma coisa para simbolizar um cerco. Então, como que ele olharia para Jerusalém? A gente não sabe a forma como ele olharia para Jerusalém. Nós vamos ver uma oração do rei Salomão, segundo as Crônicas 6:38. Salomão fez um pedido a Deus que quando o povo estivesse no cativeiro, distante, fosse levado por causa das suas transgressões e olhasse para a banda de Jerusalém, para aquele templo, então o Senhor teria misericórdia e os traria de novo para o seu reino. E isso aconteceu com o rei Manassés,
Certamente ele olhou para Jerusalém, ele olhou para o céu, diz a Bíblia, lembrou de Deus, pediu misericórdia, estava sendo levado, amarrado entre espinhos e foi restituído o seu reino, voltou para o trono. Então, tinha esse pedido de Salomão, com certeza, eles tinham conhecimento. Daniel, o profeta Daniel fez isso, fazia isso, né? Ele olhava, ele abria a janela, ele lá em Babilônia abria a janela para a banda de Jerusalém. No texto passado, se não me falha a memória, Deus disse que eles eram a coroa das terras, das nações. Jerusalém ficava num lugar bem centralizado. Agora o rei de Babilônia está voltando a Jerusalém para fazer uma lenha. E qual é a motivação? Existia também por trás disso. Claro, além da mão do Senhor está contra, o Senhor está contra os judeus de Jerusalém. Existia uma motivação. Quem causou essa motivação foi o rei Ezequias, que mostrou todos os tesouros. Então, onde há muito tesouro, há perturbação, muita perturbação. Vários reis de Israel no passado, como já estudamos, preferiram entregar o ouro, como fez o próprio rei Ezequias, arrancou os umbrais da porta da casa do Senhor, entregou o ouro. E mesmo assim Senaqueribe veio contra ele. E quem foi o pivô de tudo isso? Por isso que está escrito: nós não temos tesouro na terra. Salomão encheu Jerusalém de ouro, de preciosidades, pedras preciosas, de ofir, enfim, encheu. E o rei Ezequias mostrou tudo aos embaixadores de Babilônia, tudo que tinha ainda na época dele. Abriu as portas, mostrou tudo. Então, além da mão do Senhor contra Jerusalém, ainda tinha motivação. Deus tinha avisado o rei Ezequias que o rei de Babilônia viria. Ouro e prata, metais preciosos, muita coisa boa estava ali, e atraiu vários reis contra eles, e agora vem de mais de 1000 quilômetros o rei de Babilônia, voltando, né? Porque já havia vindo. Então, quando Daniel está lá em Babilônia, quando foi feito aquele decreto, porque ele orava, abria a janela para a banda de Jerusalém, certamente focando o lugar do santuário e clamando a Deus. Então nós respondemos a primeira pergunta. E quem ele exterminaria? A primeira pergunta, vamos repetir. Quais as 3 coisas que Deus mandou Ezequiel fazer? O que ele disse que tiraria da bainha e a quem ele exterminaria e até onde a sua espada atuaria? Quem ele exterminaria? O justo e o ímpio.
a espada viria e seria exterminado o justo e o ímpio. Nós vemos isso aqui do versículo 1 ao 5. Por isso e por isso hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Então, até onde a espada iria atuar? Desde o sul até o norte. Temos 5 perguntas em uma. Então, as 3 primeiras: dirige o teu rosto para Jerusalém, derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra Israel. Quais as 3 coisas que Deus mandou Ezequiel fazer? E a quem ele exterminaria? O justo e o ímpio. E aonde a sua espada iria atuar? Desde o sul até o norte. Norte a sul. Não escaparia ninguém. A espada, e versículo 5, saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela. Deus declarou guerra. É claro que lá na frente, quando Deus dá a sentença contra o Egito, que estava arrogante, prepotente, Deus vai dizer assim: coloquei a minha espada na mão do rei de Babilônia. É o que aconteceu. Aqui a espada do Senhor já está na mão do rei de Babilônia. E nós vamos para a segunda pergunta. O que o Senhor mandou Ezequiel fazer e o que ele deveria responder ao ser interrogado? E o que aconteceria aos que ouvissem o que ele diria? Suspira. Ao que Deus mandou ele fazer? Suspira à vista deles. Suspira à vista deles. Todo mundo tinha que ver o profeta suspirando diante deles, à vista deles. Suspirar é chorar, né? Agonia, tristeza. Tipo assim. O profeta está vendo o sofrimento vindo. E Deus manda ele suspirar na presença do povo, à vista deles. E o que ele deveria responder ao ser interrogado? Aí, nós vamos ver do versículo 6 ao 10, capítulo 21, versículo 6 ao 10. Ezequiel 21, do 6 ao 10. Quer ver? Suspira, pois, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos seus lombos e com amargura. Tipo eu fiz assim, né? Se dobrar, sabe quando a pessoa se dobra e chora? Dobra o corpo, baixa a cabeça, baixa o corpo e chora. Grita, pavor, medo, tristeza.
É isso que Deus mandou ele fazer. E será que quando te disserem, por que suspiras, dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água, eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor, Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida para matar, está afiada para reluzir, está polida. Alegre-nos, pois, a vara de meu filho é que despreza todo madeiro. Versículo 10. Então, nós respondemos assim a segunda. O que o Senhor mandou o profeta fazer? Suspirar. O que ele diria quando fosse interrogado? Ele diria, quando fosse interrogado por eles, ele faria reações, né, de quem está angustiado, quem está sofrendo. E ele diria, dirás, por causa das novas que vêm. Por causa das novas que vêm, porque todo o coração se desmaiará e todas as mãos se enfraquecerão. E isso. Vamos para 3. O que Deus mandou Ezequiel fazer, o que ele deveria fazer com as mãos ao profetizar, e o que Deus disse que a espada estava preparada para fazer. Então, Deus, versículo 12 a 15, o que Deus mandou Ezequiel fazer? Grita e geme. Grita e geme. Parece... É como hoje, né? A gente diz, Jesus está voltando. E as pessoas estão nem aí. A gente fala sobre o inferno. Ninguém está nem aí. O que é importante é o que está diante dos olhos. Ninguém quer saber do amanhã, do futuro, em relação aos acontecimentos. Aí a Bíblia diz que estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Estará tudo na sua normalidade, até que aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Aí é tarde. Aí é tarde. Então grita e geme, profetiza, bate palmas, bate a mão uma na outra e dá o golpe da matança. Como que dá o golpe da matança? Como assim? Assim, ó. É porque eu estou sentado, né? Mas é a espada, é a espada cortando para lá e para cá. Então o profeta teria que gritar, gemer, bater palma e simbolizar, talvez pegar uma espada e dar os golpes. Simbolizar um homem dando um golpe no outro de espada, tipo um treino. E
que eles faziam? Riam e zombavam do profeta. Riam e zombavam, era isso que eles faziam. Então, nós respondemos a terceira. Vamos responder a quarta pergunta. Estamos na metade da nossa lição. Para os quais os lados Deus disse que a espada viraria, e para onde ele disse que pôs a ponta da espada, e o que ele disse que faria com as mãos. Então a espada viraria, versículo 16 e 17. Ó espada, te vira para a direita, vira para a esquerda. Vira-te para a direita com toda a força. Vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto dirigir. Também e o que Deus disse que faria com as mãos, também baterei, versículo 17, também baterei as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Deus também bateria palmas. Vamos para 5. Por que caminho Deus disse que viria a espada contra as quais terra, e onde o rei de Babilônia pararia, e o que este rei faria, e a quem consultaria? A 5. Por que caminho Deus disse que viria a espada contra as... Por que caminho? Vamos estudar isso aqui. Deus mandou o profeta propor 2 caminhos. 2 caminhos. O profeta, versículo 18 a 20. Versículo 19. Tu, filho do homem, propõe 2 caminhos por onde virá a espada do rei de Babilônia, ambos procederão de uma mesma terra. E grava um marco, grava no princípio do caminho da cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Então, tinha vamos ver a parte B aqui da pergunta. E o que este rei faria? Não. Contra as quais terra o rei de Babilônia pararia? Então, Jerusalém, e os filhos de Amon, os amonitas. O rei pararia numa encruzilhada, consultaria os seus deuses, fígado de animal, enfim, consultaria. Então, não existiam essas duas nações sentenciadas pelo Senhor, que havia de sofrer o castigo pela mão do rei de Babilônia. Está numa encruzilhada agora. Para onde é que eu vou? Vou atacar os amonitas, os filhos de Amon, ou vou atacar Jerusalém? Ele está numa encruzilhada.
E o que o rei faria e a quem consultaria? Já respondemos, consultaria os seus deuses. Vamos para a pergunta de número 6. Pergunta de número 6. Por que caminho Deus disse que a espada viria contra quais terras? A 6. O que o rei de Babilônia faria para ordenar a matança em Jerusalém? E quais as coisas que ele faria contra suas portas? E o que seria lembrado? O rei está lá na dúvida, então lembra das transgressões de Jerusalém contra Deus. Eu não sei se o rei de Babilônia tinha conhecimento das profecias, creio que sim. Uma das profecias era que eles deveriam servir Zedequias, o rei Zedequias deveria servir ao rei de Babilônia. Deus usando o profeta Jeremias. Serve ao rei de Babilônia. E ele quebra essa aliança, quebra esse acordo. E então é constatada as transgressões, isso dá combustível para o rei de Babilônia atacar Jerusalém, porque eles tinham conhecimento de que eles tinham desobedecido o Senhor. O que o rei de Babilônia faria para ordenar matança em Jerusalém? Versículo 19 ao 24. Então, o que ele fez? Adivinhações, consultou os seus ídolos. Quais as coisas que ele faria contra as portas? E o que seria lembrado? Quais as coisas que ele faria contra as portas? E o que seria lembrado? Vamos lá, versículo 18 ao 24. Vamos ver o 21. O rei de Babilônia está parado no encruzilhado, no caminho, no princípio dos dois caminhos para fazer adivinhações. Ele sacode as frechas, consulta os terafins, atenta para o fígado. Na sua mão direita estavam adivinhações sobre Jerusalém para dispor os arietes e para abrir a boca, ordenando a matança para levantar a voz com júbilo, para pôr arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, edificar baluarte. Isso está no versículo 22. Então, nós vamos ver o que é arietes e baluarte. Vamos ver aqui, eu vou mostrar a imagem. Isso aqui é um baluarte. Baluarte é onde os soldados faziam esse monumento. Isso aqui para poder se proteger, se esconder, ficar protegido das frechas, dos ataques. Então, isso aqui seria feito. É claro que essas coisas se modernizaram cada vez mais
Isso aqui seria feito, esse baluarte, na entrada da cidade. E aqui ficaria protegido o rei. Eles não tinham, a Jerusalém era fortificada, então eles ficaram aqui mais de ano, até tomar Jerusalém. Eles tinham que fazer as fortificações, não podiam ficar vulneráveis aos ataques. E aqui é os arietes. Certamente você já viu na guerra medieval esses arietes aqui, um pedaço de um tronco de uma árvore com a ponta afinada e vários homens carregando, e vão correndo e bate no portão, bate no muro até derrubar. E embaixo aqui já é um carro de ariete, roda de madeira. Então o tronco está com a ponta afinada, está pendurado com corda, e os homens só têm o trabalho de puxar e soltar. A hora que solta, vai com tudo no portão. Esse aqui já é mais moderno, mais sofisticado. Então tá aí o ariete e o baluarte, que fala no versículo 22. Então nós respondemos a sexta pergunta. Quais as coisas que ele faria contra as portas de Jerusalém? Baluarte e os arietes para bater no muro. Primeiro eles se protegem, aguardam, aí a cidade vai se enfraquecendo, porque falta comida, enfim, falta mantimento, ninguém entra, ninguém sai. Eles se fortalecem e o povo que está dentro da cidade vai se enfraquecendo até que eles entram. Aí já viu, né? Espada para todo lado. Então respondemos a 6. Tem a última parte aqui, o que seria lembrado? O que seria lembrado? Vamos ver aqui. Versículo 24. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que fizeste lembrado a vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhado com a mão. O que seria lembrado? As transgressões, os pecados, as abominações, seria lembrados. E lembrados, segundo nós entendemos aqui, pelo rei de Babilônia. Certamente a lei de Deus era estudada em outras nações e, como lá no começo, né? Balaão, eu não sei o que fazer para amaldiçoar esse povo, não. Mas se fizer eles pecarem contra a lei de Deus, eles ficarão vulneráveis. E foi o que aconteceu. Morreu, se não me falha a memória, 24.000, uma praga que Deus derramou sobre eles. E morreu muita gente. Morreu muita gente. Então, o inimigo está se infiltrando cada vez mais nas igrejas para fazer
de dentro para fora, porque de fora para dentro, ele já viu que não dá para ele, mas de dentro para fora. Então, como diz o apóstolo Paulo, ele se fez de anjo de luz, se infiltra e aí tá os falsos profetas, os falsos mestres, o anticristo. Vai ser tudo essa linha aí, nós vamos ver o que vai acontecer inevitavelmente, que estava, já temos as profecias como Ezequiel estava profetizando para o povo de Israel. Vamos para 7. A quem Deus chamou profano e ímpio, e quando viria o seu fim, e o que Deus mandou ele remover, e a quem Deus disse que daria aquela coroa. Aí nós temos aqui do versículo 25 ao 27. Deus chamou de profano e ímpio o rei Zedequias, que tinha assumido o trono de Israel e se rebelou contra o rei de Babilônia, o qual Deus mandou servir, e continuou na idolatria, na pouca vergonha que nós vamos ver no capítulo 22. Então Deus chamou ele de profano e de ímpio, o rei Zedequias, que Deus mandou ele remover, e a quem Deus disse que daria aquela coroa. Versículo 25 e 27. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia é chegado, em que a iniquidade terá fim. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa que está aquela. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Então, Deus chamou Zedequias de profano e ímpio e mandou tirar a coroa da cabeça. E a coroa seria dada a quem? A segunda pergunta aqui. E a quem Deus disse que daria aquela coroa? A quem é de direito? Aqui já joga para o Senhor Jesus. Nenhum rei de Israel teria mais aquela coroa na cabeça e seria dada ao Senhor Jesus, a quem era de direito. Vamos ver aqui um texto aqui no profeta Isaías. Profeta Isaías não, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, a coroa, né? Não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Há uma profecia que já fala do Senhor Jesus. Então, a coroa, quem tinha direito à coroa? O Senhor Jesus. A 8. O que Deus mandou Ezequiel dizer, como estava a espada, e o que Deus disse para fazer com a espada, e o que os falsos profetas profetizavam. Aqui nós já vamos entrar na parte no tocante aos amonitas, já no finalzinho do capítulo, versículo 28 ao 32. E tu, ó filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, do opróbrio deles. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança.
para consumir, para ser como um relâmpago, rápido. Enquanto eles têm visões vãs a teu respeito e adivinham mentiras, a fim de que sejam postos no pescoço dos ímpios, que estão mortalmente feridos, cujo dia é chegado, quando a iniquidade deles terá fim. Farei com que ela se torne a sua bainha. Deus está falando sobre a espada, né? No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. Está falando para os amonitas. Derramarei sobre ti a minha indignação e soprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais para destruírem. E ao fogo servirás de pasto, teu sangue estará no meio da terra, e não serás mais lembrado, porque eu, Senhor, o disse. Fechamos assim a nossa lição no capítulo 21. Nosso próximo episódio, Jerusalém, a cidade sanguinária. Vamos estudar isso aí na próxima lição, no capítulo 22, do versículo 1 ao 31. E eu conto com você na próxima lição. Aquele abraço, Deus abençoe e até a próxima.